Benção demais as nossas jovens. Queridos, chegou o momento da palavra. Quem está preparado aqui agora? Amém? Vai ser uma bênção, um tempo especial de Deus. Abra seu coração. E eu queria convidar o pastor Eliseu para subir aqui em cima. Pastor Eliseu, obrigado por aceitar nosso convite. Fica à vontade, Deus te use, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe tudo que você faz no nome de Jesus. Pastor, obrigado por me receber. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Eliseu. Tenho 32 anos. Não, brincadeira. Mas eu sou casado há 15 anos já, tenho 2 filhos. Faço parte do ministério da 316 Airport Church lá em São José dos Pinhais. Graças a Deus, um ministério crescente, pujante. Tenho a responsabilidade do Instituto 316, lá na igreja, onde estudamos toda quarta e quinta-feira. Plantamos a igreja no Batel, ali em Curitiba, onde também tem um trabalho de estudo lá muito poderoso, onde eu chamo de Doxa Night. Doxa vem da palavra hebraica glória, então uma noite de glória, de profundidade nas Escrituras. Estou acompanhado do meu fiel escudeiro, pastor Roberto, que há 9 anos a gente anda junto, caminha junto. Foi tão interessante que começamos muitos projetos juntos. Alguns deles deram certo, outros não deram. E porque não deram, não deixamos de ser amigos. Eu falei para ele que o dia que algum projeto separasse a nossa amizade, eu preferiria que esse projeto acabasse. E eu julgo isso ser um pouquinho de maturidade. E hoje ele trabalha 100% com uma livraria cristã, com livros físicos. Então sempre que eu viajo e a minha esposa e minha família não podem vir, às vezes ele ocupa o lugar deles, né? Ele fala assim, não, deixa que eu vou com você, deixa a Thaís em casa cuidando das crianças que eu vou com você. E hoje foi uma noite dessas, que ele disse assim, Eliseu, deixa que eu vou com você. Era para ter vindo mais um, pastor. Mas aí a gente preferiu vir só em 2. E eu gosto de chamar o Roberto e esse outro amigo que não pôde vir hoje de meus amigos de Bíblia. Você tem algum amigo de Bíblia? Você tem? Meu irmão, você precisa ter um amigo de Bíblia. Aquele com quem você compartilha as Escrituras no intuito daquilo que o Espírito Santo te deu. E você diz para ele, cara, uau, eu preciso compartilhar um texto com você. Tem uma revelação das Escrituras que Deus me deu, um entendimento que eu tive. E nós criamos até um grupo no WhatsApp, é só eu, Roberto e ele, só tem nós 3. E nós ali compartilhamos textos e princípios e crescemos juntos. E o Roberto tem uma livraria. Eu sempre gosto de trazer o Roberto porque o sustento dele é a livraria. Então, livros, bíblias, batas, as mulheres que gostam dessas coisas aí, eu incentivo você a, depois ali no final, abençoar o seu ministério. Porque eu não sei se você já percebeu, às vezes quando alguém vem falar de livro, ele fala assim, meu irmão, compre o meu livro, compre essa minha Bíblia, porque assim você vai me abençoar. E eu gosto de inverter isso. Eu escrevi um livro, pastor, chamado As Faces da Revelação de Deus para o Homem. Vendi 2.000 exemplares, sem nenhuma editora. E o meu discurso sempre era, se você quiser ser abençoado, invista no seu ministério e adquira esse exemplar. Porque eu sempre trabalhei. Então, é um mindset que a gente precisa mudar. É a nossa mentalidade. Então, poxa vida, eu vou adquirir um material, porque, afinal de contas, coitadinho, eu vou abençoar o ministério do irmão. Não, meu irmão. Você comprando um material, é você que está investindo no seu ministério e é você que está sendo abençoado. Amém? Glória a Deus. Quem já teve a oportunidade de pregar fora aqui? Fora das 4 paredes do Ministério Frutificar.
Você já ficou em crise quando você foi pregar em alguma igreja? Qual foi a crise? Fala para mim. Como? Qual é a crise de você pregar fora? Ansiedade. Ansiedade do quê? Ah, não, isso aí é fácil. O que ministrar? Eu sei que no seu WhatsApp aí, ou no seu bloco de notas, você deve ter umas 200 mensagens. Umas 150 devocionais. Mas o que ministrar? E eu estava sondando o meu coração. Tema de guerra. E quando você pega Efésios capítulo 6, é muito interessante. Porque Efésios capítulo 6, o final da carta de Paulo aos Efésios, ele fala de guerra, armadura. Mas o que vem antes? O novo nascimento, a família, os servos, o trabalho, o casamento. Vem todo um chão para depois falar de guerra, para depois falar da armadura. E se tem uma coisa que nós crentes gostamos de fazer é de pular etapas. A gente olha a obra da cruz e diz assim: está pronta, não preciso fazer mais nada, está tudo pronto. Pulou etapa. Porque o seu espírito nasceu de novo por causa de Cristo Jesus. Justificação. A sua alma, esse fundinho estava tão bom, podia até deixar, ou pedir para a tecladista subir. Eu não sei como é que funciona aqui. A sua alma está sendo salva, santificação. E o seu corpo será salvo, glorificação. Então veja que é uma etapa. E a gente gosta de pular etapa, porque a gente vem do nosso Brasil de uma mensagem triunfalista nos últimos anos, ou até nas últimas décadas. E alguns púlpitos, em alguns movimentos cristãos, nos foi ensinado a pular etapas, por achar que algumas mensagens triunfalistas vão preencher algumas lacunas na nossa vida. E só tem uma coisa que preenche lacuna na nossa vida: a palavra de Deus, a revelação das Escrituras, a pessoa do Espírito Santo que prescruta. Você já leu 1 Coríntios capítulo 2, verso 9? Quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Mas no verso 10 ele diz que o Espírito é aquele que prescruta. Sabe o que é prescruta? Vasculha, procura o coração de Deus, ou no coração de Deus, e traz do coração de Deus para a minha vida. Para onde que ele traz? No meu espírito, na minha alma, no meu corpo. Ele traz no meu espírito, porque o meu espírito, ele tem comunhão com o Espírito Santo. E conforme essa palavra vai nutrindo o meu espírito, é como um filtro de água, um filtro de barro. Você enche em cima e ele vai caindo. A parte de cima é o nosso espírito, a parte de baixo, aquele compartimento que vai caindo a água, é a nossa alma, que vai recebendo essa revelação, que vai recebendo essa palavra, que vai recebendo essa informação. E a torneirinha é o nosso corpo, onde nós desfrutamos disso. Então, meu irmão, eu e você precisamos voltar aonde? No princípio. E qual é o princípio? A palavra, que não muda, de eternidade a eternidade. Você já parou para pensar nisso? De eternidade a eternidade, mas a eternidade é eterna. Como de eternidade a eternidade? Ora, existe a eternidade passada, existe a eternidade presente e existe a eternidade futura. Eliseu, como assim? Ora, é só você pegar quantas vezes o querubim, quando está diante de Deus, melhor dizendo, o serafim, dizendo: Santo, me ajuda, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Agora, qual terra? A terra do Paraná eu sei que é vermelha, mas a terra de Santa Catarina é o quê? Marrom, branca, não sei, verde. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele diz amém,
Amém e amém, no livro do Apocalipse, capítulo 4. A eternidade passada, a eternidade presente e a eternidade futura. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. São 3 tempos. Então, quando eu e você começamos a vasculhar as Escrituras, a gente começa a se tornar apaixonado por ela. A gente não quer mais gastar tempo na rede social. Não que não possa. Pode ser que hoje você esperava assim, aquele culto de pular, de sapatear, mas eu quero trazer você para o centro das Escrituras hoje. Eu quero trazer você para o centro da palavra nessa noite. Pode ser que eu demore para voltar. E eu estava orando a Deus e falei assim: Deus, eu preciso ser cirúrgico. Eu preciso ser preciso. Eu só tenho um tiro. Eu só tenho uma bala. Eu só tenho uma flecha. Eu só tenho uma oportunidade. E eu quero poder usar essa oportunidade bem com você hoje. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, verso 28. Sei que você conhece esse texto de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. E eu vou ler até o verso 30. Pai Celestial, obrigado por esse dia. Obrigado pelo favor, o poder, a graça, a unção do Senhor sobre a nossa vida. Pai, eu oro por este ministério. Oro por cada família. Oro, Senhor, pela vida do pastor Mosailton, pela vida do Marcos, de todos os líderes e pastores dessa igreja, os seus familiares, a liderança, que hoje me recebe com tanto carinho, que hoje permite eu ser boca de Deus neste lugar. Pai, eu te louvo e te agradeço. Libera uma palavra de cura, de libertação, de restauração, de prosperidade sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, amém. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, esse é o texto mais utilizado para evangelização. Esse é o texto mais utilizado para apelo. Vinde a mim, Jesus dizendo: vós que estáis cansados, sobrecarregados, você que está com o coração pesado, vem para Jesus. Quantas vezes você já não usou esse texto para fazer um apelo? Quantas vezes aí você não usamos esse texto para fazer uma evangelização? Mas eu quero mostrar para você a revelação por detrás da letra desse texto. Ele começa a dizer assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? O pastor já deve ter pregado isso aqui na igreja umas 200 vezes. Jugo é aquela canga que é colocada sobre o pescoço do boi, certo? Você conhece isso. E qual que é o outro entendimento da palavra jugo? A maneira como você interpreta as Escrituras. Isso é jugo. O jugo é a maneira como eu e você conduzimos pessoas ou situações. Família, membros de igreja, funcionários, sociedade. O texto diz, Marcos: aprendei de mim. Mas o que tem a ver? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim? Por quê? Porque nos tempos de Jesus existiam 2 rabinos, Hilel e Shammai. Diga comigo, Hilel e Shammai. Esses 2 rabinos interpretavam as Escrituras e ensinavam pessoas. Só que Jesus também era rabino. E ele diz: tomai o meu jugo, tomai a maneira como eu interpreto as Escrituras. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. A forma como eu ensino as Escrituras para você revela a mansidão e a humildade do meu coração. E meu irmão, você quer ver se alguém é humilde e manso? Dá 5 minutos de oportunidade para ela. Deixa ela fazer um devocional. Esses dias, nós lá na igreja, nós fazemos muito período de testemunho, pastor. Porque
Porque o testemunho edifica a sua fé, edifica a nossa fé. E aí, o pastor Arno chamou um irmão para dar um testemunho. Meu irmão, o camarada pregou. Você que não lê a Bíblia, você que é... E você, meu irmão, você tem os 5 minutos mais preciosos da sua vida. Use ele com um coração humilde. Seja manso. E aí Jesus está dizendo assim: ei, a forma como eu interpreto as Escrituras não é pesado. E ele continua dizendo: e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus está dizendo: a forma como eu interpreto as Escrituras e ensino você é suave e leve. Jesus não está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou tirar de você um container nas costas e vou colocar somente 100 quilos. Quando ele fala que é suave e leve, ele está dizendo que a forma como a palavra é ministrada não traz peso. Meu irmão, eu e você temos a oportunidade de ensinar as Escrituras e trazer condenação, ou ensinar as Escrituras trazendo leveza. Meu irmão, se você não fizer, você será amaldiçoado. Eu atendi uma irmã na igreja há 3 meses atrás. Ela se separou porque o marido dela estava traindo, e levando mulher para dentro de casa, e traindo. Um negócio horrível. Ela saiu de Minas. E aí, pastor, ela foi lá para a igreja. Fazia 3 anos que ela estava na igreja. E ela disse assim: pastor Eliseu, o meu sonho era sentar um dia para conversar com o senhor. Eu falei: minha filha, a porta da minha sala é escancarada. O que acontece? O que você quer? Vamos conversar, o que está acontecendo? Eliseu, eu me separei. Eu falei: puxa, que pena. Mas me conta sua história. E ela contou. E ela disse assim: sabe o que dói mais no meu coração? É que quando eu saí da minha cidade, o pastor que fez o meu casamento liberou uma palavra sobre a minha vida. Eu estou presa nessa palavra até hoje. E eu achei estranho, porque ela andava na igreja assim, curvada, chateada. Eu falei: mas minha irmã, a palavra não diz isso. Mas como assim, pastor? Não, a palavra diz assim, 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 assim. Orei com ela, pastor. Isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira tinha culto de mulheres. Gente, a maneira como essa mulher chegou na igreja, e aí eu atendi ela com a minha esposa. A maneira como essa mulher chegou na igreja, ela chegou assim feliz, chegou arrumada, chegou maquiada. Eu olhei e falei assim: olha a importância de eu conhecer as Escrituras e de eu interpretar ela de forma leve e suave, que não traga mais condenação e peso na vida das pessoas. Filho, não faça isso, que senão você vai para o inferno. Oh, meu irmão, eu sei que não tem aqui isso. Eu sei que isso é só lá em Curitiba, só em São José dos Pinhais. Eu e você não ensinamos por condenação, por pressão. Eu e você ministramos por revelação. Você pode dizer um amém? Veja a importância das Escrituras. Bíblia Sagrada, cânon sagrado, conjunto de 39 livros do Antigo e 27 do Novo. Uma base extraordinária, Pentateuco. O chão das Escrituras é o Pentateuco. Você gostando ou não de Antigo Testamento, porque os crentes de hoje estão quase rasgando o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento não tem mais, não vale mais. Meu irmão, se tirar o Antigo Testamento, some o Novo. Eu vou dizer de novo para você: se tirar o Antigo Testamento, some o Novo. Quer fazer um teatrinho comigo? Lá em Mateus capítulo 14, na primeira multiplicação, você se lembra quantos pães foram utilizados? 5 pães. E na segunda multiplicação de Mateus capítulo 15, você se lembra quantos pães foram utilizados? 7. 7 mais 5, 12. Eu sei que você sabe, mas fale comigo só para ser algo didático assim. Vamos lá para dentro do tabernáculo. Lembra-se do tabernáculo de Moisés?
existia a mesa da proposição, ou a mesa da ceia. Quantos pães tinha na mesa da ceia? Alguém lembra? 2 bolinhos de 6. 6 mais 6? 12. Tira o Antigo Testamento, que eu quero ver se vai ter 2 multiplicações no Novo. Por quê? Porque a hora que precisou de um menino com 5 pães e de discípulos com falta de fé, no capítulo 15, com 7, de onde é que veio? De dentro do tabernáculo, porque é Jesus que dá a provisão. Por isso que na hora que precisou alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e alimentar 4.000 depois do segundo, de onde é que veio aquele milagre? De dentro de Jesus, porque Jesus é o nosso tabernáculo. Ah, mas eu não preciso estudar o Antigo Testamento, afinal de contas. Meu irmão, se você não estudar o Antigo, você não vai entender o Novo. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele vai dizer assim: ah, por isso que isso está acontecendo aqui. Porque já foi anunciado lá. Porque a base já está lá. E aí você tem outros livros, os livros dos profetas, os livros da sabedoria, os poéticos. Você tem uma base do Novo, os 4 evangelhos, que representam as 4 colunas da entrada do pátio do tabernáculo. Você tem as 5 colunas depois na entrada do lugar santo, que são os 5 ministérios da igreja. E depois você tem o Santíssimo, ali dentro, atrás do véu. Você tem ali 14 cartas pastorais, universais, paulinas. Um livro profético, que é o Apocalipse. Em hebraico, razon, em grego, Apocalipse. As 2 palavras significam revelação. Um dos livros mais fáceis da Bíblia é o Apocalipse. Por quê? Porque é a revelação de Jesus Cristo. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um pool, um compêndio de coisas escondidas. Vejo. Mas também vejo de coisas reveladas. Em Provérbios capítulo 25, verso 2, a Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas, mas a glória dos homens é torná-las revelada. Ah, meu irmão, como é gostoso eu e você olharmos as Escrituras, lermos elas e falarmos assim: eu compreendi. E é bíblico compreender as Escrituras. Por quê? Porque em Lucas capítulo 24, verso 45, Jesus disse assim: então eu vos abri o entendimento para compreender as Escrituras. No verso anterior, no verso 44, Jesus ele disse assim: olha, o que foi falado de mim na lei de Moisés, Pentateuco, nos Salmos, que eu não sei se você sabe, os Salmos também é dividido em 5 partes. Os Salmos e o Pentateuco andam juntinho. E nos profetas, lei de Moisés, Salmos e profetas, o que foi profetizado e escrito a meu respeito se cumpriu. Ou seja, eu arrisco dizer, como professor de Bíblia que sou, que se não tivesse o Novo Testamento, se a gente lesse apenas Pentateuco, Salmos e profetas, a gente ia saber exatamente a obra da cruz. Leia depois na sua casa, Lucas capítulo 24, verso 44 e 45. Aí vem Jesus e diz assim: então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Ei, meu irmão, a compreensão das Escrituras é chegado a mim e a você pela presença do Espírito Santo. Então perceba que Jesus diz: você que está cansado de uma interpretação pesada, vinde a mim. E como que eu vou até Jesus? Como que eu chego até Jesus? Como que eu desfruto de Jesus? Aí ele fala: olha, você que está cansado não vai ficar mais. Porque, meu irmão, cansaço físico a gente deita e dorme. Mas cansaço mental, cansaço emocional
é difícil. É difícil você lidar com isso. Porque você deita, levanta e ainda continua com isso. Quantas pessoas, meu irmão, imagina essa mulher aprisionada 3 anos por uma palavra liberada por um pastor. Ei pastor, olha o poder que Deus deu para você. Líder, olha o poder que Deus deu para você. Você tem o poder de atar e de desatar. Você podia ter falado um amém? Vai lá para Gênesis capítulo 15, verso 10. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e as aves ele não partiu. Gênesis capítulo 15, verso 10. Se você pegar do verso 1 ao verso 8, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus dá uma promessa para Abraão, e ele está ali. Eu creio, eu recebo, amém. No verso 9, no verso 8 e 9, ele indaga a Deus, porque Deus diz assim: vou fazer de você pai de multidão, a sua descendência herdará. E disse: Senhor, como saberei? Põe o 7, por favor. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a essa terra para herdá-la. Verso 8. E disse: Senhor, como saberei que ia herdá-la? Ora, por que ele não creu, igualzinho da primeira vez que Deus disse que a descendência dele seria grande? Gente, pensa comigo. Deus libera uma palavra sobre a sua vida, você fala amém, eu creio, eu recebo. Deus libera uma palavra, você vira para Deus e diz assim: como que isso vai acontecer? Foi exatamente o que ele fez. Olha o que Deus falou para ele: me traz uma oferta. Mas o que tem a ver uma promessa de herança com uma oferta? O que tem a ver? Parece conversa de doido. Deus diz que vai fazer algo, e ele fala: para eu fazer você me traz uma oferta? Aí ele diz assim: pegue 3 animais de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cabrito de 3 anos, um novilho de 3 anos, parta eles no meio, coloque 3 partes de um lado, coloque 3 partes do outro. As aves você vai deixar no meio vivo, você não vai matar as aves. Ora, o que ajuda eu e você a entender as escrituras é uma palavrinha teológica chamada tipologia. Você já ouviu essa palavra? Amém? Um tipo de oferta, um tipo de Cristo, um tipo do Espírito Santo, um tipo de morte, um tipo. A palavra tipologia te ajuda a entender, a compreender quase tudo nas escrituras. E aí esse texto, ele está mostrando que Deus libera uma palavra sobre ele, Marcos. E ele fala: como que vai acontecer? Quem além de mim já fez isso? Só o Marcos. Todo mundo aqui nunca fez. Você olha e fala: isso é muito alto para mim. Como que isso vai acontecer, Senhor? Ele fala assim: me traz uma oferta. Parta no meio os animais, 3 partes de um lado e 3 partes do outro. A gente pode entender como as 3 partes de baixo e 3 partes de cima. Quem é as 3 partes de baixo? Eu e você, em corpo, alma e espírito. Quem é a parte de cima? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem é a ave? Eu gosto da versão que fala pomba. É o Espírito Santo que está vivo no meio da oferta. Mas o Espírito Santo é o selo da unidade entre a parte de baixo e a parte de cima. Quem é a parte de baixo? O Antigo Testamento. Quem é a parte de cima? O Novo Testamento. Está compreendendo? Não importa o tipo da oferta que eu vou fazer. O que importa é que o Espírito Santo precisa estar vivo no meio da minha oferta.
O que importa é que o Espírito Santo é o selo da unidade perfeita entre 4.000 anos do Antigo Testamento e 2.000 anos do Novo Testamento. E quando eu começo a olhar as Escrituras desta forma, eu começo a assimilar, a receber que eu preciso manusear bem as Escrituras. Porque vai chegar gente perto de mim e de você, machucada, cansada, com o coração pesado. E o que vamos fazer? Ah não, eu tenho o telefone do pastor, eu vou passar para ele. Deixa eu te contar um negócio. Eu tenho um amigo de 30 anos de casado, eu só tenho 15. E esse amigo meu aprontou. Levou uma sova da mulher no meio da rua. E ele falou assim: Eliseu, eu preciso de ajuda. Eu falei: o que foi? Preciso conversar. Estou indo na sua casa. O que aconteceu? Aconteceu assim, assado, frito e cozido. Eu falei: na minha casa não, eu vou no teu gabinete. Eu vou no teu gabinete te atender. Você não vai vir na minha casa trazer isso. Porque espírito acompanha pessoas. Depois eu volto aqui para falar uma outra hora sobre isso. Espírito acompanha pessoas. Eu precisaria de umas 2 horas para explicar isso para você. E aí eu cheguei, o que eu fiz? Liguei para o Arno. Arno, eu preciso atender uma situação assim. O Arno estava viajando e não me atendeu. E aí Deus deu graça para eu e minha esposa, com 15 anos de casado, pastores mais novos. Ele com 35 anos de pastoreio, eu apenas com 20. Eu falei assim: Deus, e agora? Aí depois de 3 ou 4 horas o Arno me ligou. Ô Eliseu, o que você queria falar? Eu falei: Arno, agora já foi. Ele falou assim: que bom que você não conseguiu falar comigo. Eu falei: por quê? Porque aí você foi dirigido totalmente pelo Espírito Santo. Meu irmão, Deus vai te colocar em cada enrascada de aconselhamento pastoral que você não vai conseguir falar com o seu pastor, tá bom? Mas você vai ser dirigido totalmente pelo Espírito Santo. E isso tem acontecido comigo e com a minha esposa em algumas situações. Situações que aparecem, eu digo assim: e agora? Vou ligar para o Arno. Ele não me atende. E eu falo: Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque cada situação dessa que eu estou passando, o Senhor está me fazendo subir um degrau. E deixa eu dizer uma coisa para você: existem algumas pessoas que vão começar a subir alguns degraus aqui essa noite. Eu preciso te falar isso. Eu preciso te falar isso. Você consegue manifestar sua fé com o carro do ano, casa na praia, apesar que morar em Camboriú é até utopia falar casa na praia, né? Mas tudo bem. 100 mil na conta. Você consegue manifestar fé assim? Não. Porque se você precisa de alguma coisa, você entra no carro. Se você quer alguma coisa, você puxa o cartão. Se você quer fazer qualquer coisa, você tem recursos. E quando os recursos, as situações ou os recursos começam a faltar, ou passar por períodos, você começa a orar mais, você começa a ler mais a Bíblia, você começa a jejuar mais, você vai subir monte, você vai fazer vigília na praia, você vai fazer qualquer coisa. E eu tenho percebido esses ciclos de Deus na nossa vida. Ciclos que vão nos fazer depender de Deus e ciclos que às vezes nos fazem depender da nossa própria força. Eu tenho uma filha de 9 e um filho de 5. A minha filha de 9, quando ela pede alguma coisa, é claro que eu não faço isso toda vez, mas eu falo assim para ela: filha, vamos orar. Às vezes eu tenho a condição para dar, para entregar. Eu falo: filha, vamos orar. E a minha oração nesses últimos 6 meses, minha e da minha esposa, é: Espírito Santo, por favor, dê experiências para os meus filhos. A minha filha hoje com 9, quando ela tinha 4 anos,
Ela olhou debaixo da caminha dela, porque 4 anos ainda o bercinho, né? E você vai desmontando ele, que ele depois se torna uma cama, certo? As mamães me ajudem, não é verdade, pastora? Ela olhou para baixo e falou assim: papai, tem um macaco debaixo da minha cama. Como assim, Vitória? Papai, tem um macaco debaixo da minha cama. Qual seria a nossa atitude de primeira vista? Para com isso, filha. Você comeu muita pizza de 4 queijos ontem? Não. O Espírito Santo falou assim para mim: preste atenção no que ela está falando. Peguei a Thaís, levei para o meu quarto. Nós só tínhamos a Vitória, ainda não tínhamos o Benjamin. A Vivi foi junto. Eu peguei o óleo, ungi a casa. Ungi a casa de forma profética, porque óleo de unção, óleo que nós ungimos, é para 2 coisas: pessoas e utensílios do tabernáculo. A gente não tem mais utensílio do tabernáculo, então nós ungimos pessoas. Eliseu, mas a gente unge o carro, mas a gente unge a casa. Ungimos a casa de um sinal profético, um ato profético. E eu ungi a casa, pastor. Ungi o quarto dela. Mandei embora todo demônio. Porque macaco, cachorro e ave, isso é tudo demônio. Simbologias. E aí orei: filha, está lá ainda? Não está, papai. Então agora você pode deitar e dormir. Eu falei: Deus, eu quero a minha filha com experiências com o Senhor, que ela possa ver o Senhor, que são as 4 personalidades proféticas: o ver, o ouvir, o saber e o sentir. E hoje, com 9 anos, ela abre o olho, a primeira coisa que ela faz, ela abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Aí ela vai dormir e fala assim: papai, leia comigo. Leio, filha. Qual é a sua experiência com o Espírito Santo? Parte de um relacionamento com a palavra. Mas eu quero ler outro texto com você. Mateus capítulo 13, versos 51 e 52. Mateus capítulo 13, versos 51 e 52. Entendestes todas as coisas? Respondeu-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quem sou eu e você? Um escriba versado nas escrituras. Teu nível de responsabilidade aumentou demais agora. Porque até se você não tivesse lido esse texto até agora, você não ia saber. Agora você sabe. Como que Deus vê eu e você? Como pais. Versado, apto, habilidoso, sabedor. Como é um escriba nas escrituras. E tira das escrituras coisas velhas e coisas novas. O que são coisas velhas? O Antigo Testamento. O que são coisas novas? Vou te dar uma chance. Não gosto de Bíblia, meu irmão. Tenho dificuldade de ler as escrituras, meu irmão. Até o final dessa mensagem você vai se tornar a pessoa mais apaixonada de Camboriú das escrituras. Porque em Curitiba já tem um já. Em Curitiba eu tô lá. Então vai ser aqui de Camboriú. Se tem um cara que gosta de Bíblia, sou eu. O texto está dizendo: ei, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família. Aí a régua desce demais para mim e para você. Porque as escrituras considera eu e você versado como um escriba. Eliseu, mas isso aqui é papel. Como que as escrituras me consideram? Meu irmão, você tem o grafos, que é isso aqui, papel escrito. O logos, que é a essência de Gênesis a Apocalipse. E você tem o rema, que é o seu chão, que é a palavra que Deus te deu. E o texto sagrado está dizendo que as escrituras nos consideram. Por quê? Porque a escritura é uma pessoa. A escritura não é um livro. A escritura sagrada é uma pessoa.
João 6,63. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então isso aqui não é um livro. Eliseu, eu aprendi na escolinha dominical que é um livro. Eu também aprendi na escolinha dominical que é um livro. Mas isso aqui na verdade é um espírito. Porque você ser transformado por algo que você lê, por algo que você medita, isso aqui tem vida. Meu irmão, traga essa vida para dentro do seu ministério. Traga essa vida para dentro do seu trabalho. Traga essa vida para dentro do seu casamento. Traga essa vida para dentro da sua igreja. Traga essa vida para dentro da sua cidade. Traga Jesus para dentro de tudo que você faz. Ele diz que ela chama eu e você de versado nas escrituras como escriba. Você está percebendo que eu estou indo para o Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, indo para o Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento? Porque eu não consigo separar. Eu não consigo separar. Meu irmão, toda vez, pastor, isso é uma característica minha. Toda vez que eu prego no Antigo, eu mostro um texto relacionado no Novo. Toda vez que eu prego no Novo, eu volto um texto relacionado no Antigo e digo assim, ei, não dá para separar. Que a partir de hoje, no nome de Jesus, você se considere um escriba versado nas Escrituras, como um pai de família que tira do seu alforje, que tira do local onde você armazena coisas antigas e coisas novas. E ele diz ainda mais, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios do reino dos céus. Você já leu esse texto na Bíblia? E o que você entende desse texto? Que os homens nos considerem. Qual a sua profissão, Marcos? O que você é? Não, você é ministro de Cristo. Pastor, você exerce alguma profissão? Além do pastoreio? O que o senhor faz? Empresário? Não, eu sou ministro de Cristo. Pastora, o que você faz, pastora? Ah, ministra de Cristo. Tem mais algum ministro de Cristo aqui? Ei, meu irmão, Jesus vai perguntar assim para mim e para você: o que eu te dei? O que eu te entreguei? E aí eu fiz só uma brincadeira, acabei pegando os dois, o pastor e o Marcos, só de forma didática. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, meu irmão, eu e você somos ministros de Cristo. Nós somos ministros de Cristo no empresariado, porque eu também sou empresário. Nós somos ministros de Cristo como agente comercial. Eu sou ministro de Cristo vendendo. Eu sou ministro de Cristo comprando. Eu sou ministro de Cristo estudando. Eu sou ministro de Cristo. Não dá para ter essa dicotomia. Você quer ver uma coisa, como é a nossa mente? Quantos aqui exercem ministério em tempo integral? Levanta a mão. 1, 2, 3. Então quer dizer que você só exerce ministério quando você está na igreja. Você viu como é a nossa mente? Eu vou perguntar para você: quantos aqui exercem ministério em tempo integral? Está aumentando, até o final todo mundo vai levantar a mão porque vai entender. Não tem essa dicotomia. Eu sou ministro de Cristo tomando banho de sol na praia, mas eu sou ministro de Cristo aqui dentro. Eu sou ministro de Cristo quando eu estou na faculdade, mas eu sou ministro de Cristo quando eu estou aqui dentro. Eu sou ministro de Cristo quando eu estou no meu trabalho. Meu irmão, eu e você somos considerados, e é assim que o mundo espera ver ministros de Cristo andando sobre a terra. Ele espera isso. E o que o ministro de Cristo faz? Dispenseiro dos mistérios de Deus. Ele olha o pai de família, é considerado como um escriba versado. Paulo vai lá e diz assim: ei, você é um ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus, aquele que cuida da dispensa. Ah, meu irmão, eu oro para que um espírito profético venha nascer no seu coração. Um ministério profético, um espírito profético. Porque eu e você, todos nós temos um espírito profético. Todos nós temos isso. Porque o primeiro profeta da nossa vida somos nós mesmos.
E eu quero insistir de novo, vai ter uma hora que você não vai conseguir ligar para o seu pastor não vai te atender, vai ser você e o Espírito Santo. Vai ser você e as palavras que estão semeadas no seu coração. Vai ser você e tudo aquilo que você tem ouvido domingo após domingo. Vai ser você e os devocionais que estão guardados no seu espírito. Porque você e eu precisamos subir degraus. E não se sobe degrau de pantufa. A gente sobe degrau no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da aflição. Por isso que o salmista diz, quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na verdade, esse é um clamor profético de Israel, quando o anticristo se manifestar sobre a terra. A hora que Jesus descer sobre a terra, nas montanhas, nas campinas, dos limites de Jerusalém, aí eles vão dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, eu quero que você se torne um apaixonado pelas Escrituras. E eu vou usar uma palavra muito forte. Quem aqui toma muita Coca-Cola? Levanta a mão. Pronto. O tanto que você gosta de Coca-Cola é o tanto que você vai gostar de Bíblia. Só para fazer uma relaçãozinha para você entender. Eu quero ler um último texto com você, que eu quero orar com você. Jeremias capítulo 33, verso 1. Eu vou ler do 1 ao 3. Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda cercado no pátio da guarda. Rapaz, Deus falando com um cara que estava preso, mas era profeta. Deus falava com Paulo, que estava preso em Roma, mas era apóstolo. Deus falava com Ezequias, ou melhor dizendo, com Ezequiel, à beira do rio Quebar, preso, 5 anos carregando água. Deixa eu falar para você, Deus fala, irmão. Eu vou falar de novo. Deus fala, irmão. Deus fala. Olha o que o texto está dizendo. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio, preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso. Ah, como eu gostaria de ouvir essa frase de novo. Assim diz o Senhor. Esses dias, pastor, eu gosto de colocar alguns estudos no Facebook, porque pelo menos eu uso o Facebook como um púlpito. Eu aconselho a você, quer colocar alguma coisa no Facebook? Coloque seus devocionais. Use o Facebook como um púlpito. Você vai alcançar muita gente. Você vai pregar para muita gente. E aí eu fiz um estudo sobre assim diz o Senhor. Aí veio esses teólogos da atualidade. Não existe mais o assim diz o Senhor. Existe agora o em verdade te digo. Meu irmão, eu falei, filisteu abençoado. Eu gosto muito do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus bradava. No Antigo Testamento haviam profetas. No Antigo Testamento Deus falava e um profeta ouvia. Pensa comigo, Marcos, por favor. De Gênesis 1 a Gênesis 6, somente 7 homens tiveram a plenitude do Espírito Santo. A descendência de Adão, até Gênesis 6, somente 7 homens tiveram a plenitude do Espírito Santo. Em Gênesis 6:3 a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não mais contenderia com o homem, e o Espírito Santo subiu. Qual era a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento? As rodas do trono de Deus.
Quem estava dentro das rodas do trono de Deus? Os querubins. Eliseu, onde é que está escrito isso? Efésios capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Leia Ezequiel na sua casa capítulo 1. A Bíblia diz que as rodas do trono de Deus, ou seja, o trono de Deus tem rodinha e anda. Quem eram as rodas do trono de Deus? Os querubins. Não é arcanjo, nem anjo, nem serafim. Querubim. Nas 4 rodas do trono de Deus. Nas 4 rodas do trono de Deus, o Espírito Santo de Deus, depois de Gênesis 6:3, foi habitar nas rodas. Por quê? Porque o Espírito Santo não é estático. O Espírito Santo é uma pessoa de movimento. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Em um momento no princípio criou Deus os céus e a terra. O Shamayim é um dual, água e fogo. A partir da água e fogo Deus criou o céu e a terra. No verso 2: e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo não é uma pessoa parada, o Espírito Santo é uma pessoa de movimento. Preste atenção onde eu quero chegar. Aonde tinha adoração no céu, o Espírito Santo se movia, os querubins se moviam e levava a presença de Deus, que é o trono, até aquela nação angelical. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa que se movimenta. E quando Deus tinha algo para fazer sobre a terra, o Espírito Santo descia sobre 4 classes de pessoas. Quais são essas? Reis, profetas, sacerdotes e juízes. A hora que Deus bradava: Abraão, sim, Senhor. Jeremias, pois não, Senhor. Ezequiel, sim. Hoje parece que Deus tem que implorar para falar com a gente. Hoje parece que o Espírito Santo tem que ajoelhar para falar com a gente. Porque é exatamente esse teatro aqui. A minha vontade, a minha carne. E aí eu vejo esse texto aparecendo aqui. Assim diz o Senhor. Ah, meu irmão, como eu quero que hoje Deus possa levantar pelo menos uns 2, 3 aqui neste ministério, que a partir de hoje comece a declarar: assim diz o Senhor. Gente, esse pessoal era apenas cheio do Espírito e não batizado no Espírito. O Espírito Santo enchia para um propósito. Ou propósito de guerra, ou propósito de libertação. Em você, bate assim, fala assim: ó, o Espírito Santo está aqui. Se o Espírito Santo é uma pessoa de movimento, e o Espírito Santo, nas rodas do trono de Deus, no querubim, movimentava as rodas e levava a presença de Deus, quem é que leva a presença de Deus hoje? Aí agora, é eu levando a presença de Deus, é você levando a presença de Deus, porque agora eu e você somos esse veículo do trono de Deus que se movimenta. E aonde nós vamos, nós levamos a presença de Deus. Mas a questão não é ter a presença de Deus, a questão é permitir que Deus se manifeste. Eu fico olhando muitas letras, pastor. Deus vem, Deus já veio, irmão. Deus vem, Deus já veio. O que você precisamos pedir não é para Deus vir, porque nós já temos a presença de Deus. O que nós precisamos pedir é a manifestação da presença de Deus, que é totalmente diferente. E o texto diz: assim diz o Senhor. O Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem 3 palavrinhas aqui. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Responder-te-ei, revelação. Meu irmão, clama a Deus que Deus vai te responder. Sabe qual é o nosso problema? A gente não clama. Sabe qual é o nosso problema? A gente não pede.
a gente não ora. A obra da cruz está pronta. Jesus cumpriu. Tetelestai, agora não tem que fazer nada. Quem te disse isso? Senão Paulo não teria escrito que eu e você temos armaduras espirituais para a batalha. E o texto continua dizendo: revelação. Clama a mim e responder-te-ei. Revelação. Amós 3:7. Amós 3:7. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Você pode levantar a mão e falar assim: Eliseu, mas não existe mais profeta hoje. Será? Qual que era a maneira que Deus falava no Antigo Testamento? Sonho, visão e aparição. Quem já teve sonho que Deus falou alguma coisa? Quem já teve uma impressão da palavra de Deus e já entregou para alguém? A segunda palavrinha que ele diz aqui: anunciar-te-ei, te mostrarei. Isso é uma visão. Sabe quem experimentou isso? Estevão. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Visão. Eu vou te responder, Deus vai te responder. Revelação. A segunda entendimento desse texto é visão. Meu irmão, o cara estava sendo apedrejado. Quem já foi apedrejado aqui? Levanta a mão. Está vivo ainda? Amém. O cara foi apedrejado. Primeiro mártir da história. Ele pregou 3.500 anos bíblico. Do verso 1 ao verso 54 de Atos capítulo 7. Os primeiros 57 versículos de Atos 7 é um compêndio teológico de 3.500 anos de história, onde Estevão começa a pregar. E a Bíblia diz que aquela pregação entrava nos ouvidos daquelas pessoas, e aquelas pessoas, elas tapavam os ouvidos, elas não conseguiam ouvir. E aqui é engraçado, porque aqui a visão é de 3 ângulos, pastor. Aqui a visão é de 3 ângulos. A visão do povo, a visão de Saulo e a visão de Deus. Melhor dizendo, visão de Jesus. Qual é a visão do povo? Pegando a pedra e: toma, Estevão, você merece isso. Segundo ângulo de visão, Saulo olha e fala: rapaz, tu é macho mesmo. Se fosse nordestino, se Saulo fosse nordestino, ele ia falar: caba, tu é macho mesmo. Morrendo por uma fé. Parabéns. Mas tem o terceiro ângulo de visão nessa história. Jesus olhando, falando: Estevão, vem para cá. Estevão ficou de pé por causa da fé de um homem, por causa da pregação de um homem. Como é a nossa pregação? E a terceira coisa que tem nesse texto: coisas grandes e ocultas que não sabes, que aí é o conhecimento, que é Oséias capítulo 4, verso 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Será que hoje eu consegui alcançar o seu coração, trazendo para você qual é a importância da palavra de Deus? Qual a importância de nós meditarmos nas Escrituras? Qual a importância de nós nos debruçarmos sobre ela? E para fechar, quando eu olho Gênesis capítulo 22, pastor, eu fico assim, não sei se é apavorado, não sei o que é. Quando Deus fala para Abraão, fala assim: Abraão, sobe o monte, sacrifica teu filho. E aí, qual é a resposta de Abraão? Filho, nós vamos, eu termino em 2 minutos. Nós vamos subir, adorar, sacrificar e voltar. E aí quando ele pega o cutelo,
Porque o cutelo usado pelo sacerdote só pode ser dado por um golpe. A oferta não pode sofrer, digamos assim. Um golpe, cutelo. Ele toma distância e ele vai para cima. Quando o aparato da oferta está todo preparado. Aí a Bíblia diz assim que o anjo diz: Abraão, Abraão! Aí ele... Mas se você ler todos os textos anteriores a Gênesis 22, você vai ver Deus falando a Abraão e ele dizendo: eis-me aqui. Deus dizendo Abraão e ele: eis-me aqui. A pergunta é: por que o anjo teve que falar 2 vezes com Abraão? Porque Abraão não conhecia a voz de anjo. Abraão só conhecia a voz de Deus. Meu irmão, Deus não precisa falar 2 vezes com a gente. Abraão não tinha a plenitude do Espírito Santo. Davi não tinha a plenitude do Espírito Santo. Amós não tinha a plenitude do Espírito Santo. Nenhum dos apóstolos tiveram a plenitude do Espírito Santo, mesmo estando com Jesus. Deixa eu escandalizar você. Porque Pedro, em Mateus capítulo 16, Jesus diz assim: ei, quem dizem que eu sou? Quem dizem? Ah, pai, Jesus, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus vai dizer assim: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha e fala assim: uau! Não foi nem a carne nem o sangue te revelou, mas o meu Pai que está no céu. A partir do verso 18, leia na sua casa. A partir do verso 18, a Bíblia diz que Jesus começa a revelar toda a sua trajetória na cruz do Calvário. Quando ele vai dizer que vai morrer, que precisa morrer, que vai não sei o que, explicar tudo, Pedro diz assim: não faça tal coisa contigo, Senhor. Qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Ora, como que um camarada foi usado pelo Espírito Santo, pela revelação de Deus, dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e segundos depois estava sendo chamado de diabo? Você viu como Pedro não era um homem cheio do Espírito Santo antes da obra redentora e remidora de Cristo Jesus? Agora, sabe qual é a diferença? Que nós não temos o Espírito Santo numa gotinha, não temos o Espírito Santo numa porçãozinha, não temos o Espírito Santo como um ventinho, como um foguinho, como pessoas dizem: ai, cuidado com o Espírito Santo, não entristeça tratando o Espírito Santo. Me ajudem alguém que fala bem o português, trazendo muita sensibilidade, muito feminismo ao Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo é Deus na sua essência. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é forte. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é quem revela Jesus. O Espírito Santo foi quem criou todas as coisas. E o Espírito Santo é a pessoa da graça mais importante. Deixa eu escandalizar você de novo. Na dispensação da graça onde nós vivemos, o Espírito Santo é a pessoa mais importante, porque sem o Espírito Santo nós não temos a revelação de quem é Jesus. Abraão ouvia a voz de anjo. Ah, Deus. Eu e você temos o Espírito Santo. Se eu perguntar para você agora, qual palavra de Deus você tem para o seu irmão, você consegue entregar uma palavra? Um versículo, um texto, uma impressão profética. Meu irmão, não sei se era isso que você queria ouvir hoje, mas era isso que estava aqui borbulhando no meu espírito. Não vou dizer nem no meu coração, vou dizer no meu espírito. A importância de conhecermos a palavra de Deus, para vencermos guerras, para sermos prósperos, para alcançarmos lugares que Deus preparou para mim e para você, para termos empresas que glorifiquem o reino, para sermos pessoas relevantes na sociedade, na faculdade, na vizinhança, aonde quer. Será que você pode ficar de pé?
O louvor pode subir? Faz só um fundinho para mim com o violão. Que eu sei que já são 10 horas e o Marcos já me deu aqui o deadline. E eu não quero ser pesado para você. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar essa palavra no seu coração. Pode fazer um fundinho bem suave. Deixa o Espírito Santo ministrar essa palavra no seu coração. É o seu momento. Agora é a prova de fogo. A terra é o seu coração. O semeador é o Espírito Santo. A semente é a palavra. A palavra foi lançada no seu coração. E eu quero dizer que o seu coração é uma terra boa. Seu coração não é uma terra ruim, irmão. O seu coração é uma terra muito boa. O seu coração, a palavra quando é semeada dá fruto. E esse fruto alimenta pessoas. Esse fruto abençoa pessoas. Esse fruto abençoa pessoas. Eu preciso te falar isso. Você não precisa fazer força para dar fruto, porque é fruto do Espírito. É uma ação do Espírito na sua vida. Mas o que você precisa fazer é entregar esse fruto que o Espírito Santo gera em você. E tem muita gente aqui com árvore carregada. Está na hora de você entregar esse fruto. Está na hora de você entregar esse fruto. Pai Celestial, eu oro a Ti. Ah, Senhor, tantas famílias aqui, Pai, tantos jovens. Eu oro abençoando a vida de cada um, Senhor. Declarando sobre eles o favor do Senhor. Espírito Santo de Deus. Você que é a pessoa mais importante na dispensação da graça. Que nos revela Jesus. A obra da cruz. Que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Você, Espírito Santo, que está preparando a igreja para se encontrar com o noivo. Você que, Espírito Santo, ao soar da última trombeta, levará a igreja para se encontrar com o Senhor nas alturas. Você, Espírito Santo, que prepara os ministros, os 5 ministérios. Pai, que os 5 ministérios possam fluir nessa igreja em nome de Jesus. Ministério apostólico, ministério evangelístico, ministério profético, ministério pastoral, ministério de ensino. Que essa igreja possa fluir nos dons, fluir na palavra profética, na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, na fé, no dom de curar. Senhor, levanta os evangelistas aqui com dons de curar, Senhor. Com autoridade, Pai, nas guerras e nas batalhas espirituais. O desejo de ganhar almas. Levanta, Pai, os ministérios apostólicos, que tem visão, que traz a fundamentação. Ah, Senhor, levanta os ministérios proféticos, que sabe, que vê, que ouve, que sente. Os ministérios proféticos, que caminham ao lado dos ministérios apostólicos. Senhor, levanta o pastoral forte nesta igreja, que cuida daqueles que o Senhor vai enviar, que tira todo o carrapicho. E Senhor, levanta um ministério de ensino pujante neste lugar, Pai. Que ama a Sua palavra, que ama a revelação das Escrituras, que tem paixão por ensinar e pregar.
Senhor, nós intitulamos este culto de hoje como um culto de poder. Não tem nada mais poderoso do que a sua palavra uma vez lançada no nosso coração. Porque uma vez lançada no nosso coração, ela cai em terra e ela morre, e ali morrendo, ela começa a crescer e dar muito fruto. E a tua palavra me ensina que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes, cujas folhas não caem, os frutos dão na época certa, e tudo quanto fazemos prospera. Senhor, eu declaro essa verdade sobre a vida dos meus irmãos. Tudo que eles colocam as mãos prosperam. Tudo que eles colocam as mãos dá certo, avança. Tudo que eles colocam as mãos tem resultado, Senhor. Meu irmão, eu sei que eu passei da hora. Eu não gosto de passar da hora, pastor, porque quando a gente passa da hora na primeira oportunidade, é difícil a gente ganhar a segunda. Mas eu preciso te trazer um entendimento de um texto que veio no meu espírito muito forte. Deus, quando olha para mim e para você, não olha como pessoas, pé, cabeça, braço, não. Ele nos olha como árvores. Quando aquele cego é curado, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele, e Jesus pergunta assim: o que é que você está vendo? O que é que aquele homem vê? Homens como? Árvores. Então o texto me mostra que Deus está dando para aquele cego a mesma visão dele mesmo, de Deus. Porque Deus olha para mim e para você como árvores. Salmo 1:3. Nós somos como árvore plantada junto a ribeiro de água corrente, cujas folhas não caem, e os frutos dão na época certa, e tudo que fazemos prospera. É assim que Deus vê. Porém, quando Ele vê homens como árvores, Jesus primeiro estava curando a visão espiritual daquele homem, para depois curar a visão natural dele. Ah, você podia ter dado um amém. Você podia ter falado um glória a Deus. Depois que ele vai dizer assim: ah, agora eu vou te dar a visão natural. Não adianta eu e você termos visões naturais se nós não temos visões espirituais. E como um ato profético, eu queria que você colocasse a mão no seu olho, que você orasse pelo seu olho agora. Olhe pelo seu olho e peça para Deus, no nome de Jesus, curar a sua visão espiritual. Que você comece a ver como Deus vê. Que você passe a ver a sua igreja como Deus vê, a ver o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu trabalho, o lugar onde você vive. Espírito Santo, que eles passem a ver como o Senhor vê, dela mesma seja alterada agora para uma visão celestial, para uma visão espiritual, para que eles possam ver como o Senhor vê. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus?